Está no ar o Salvia Cash, um programa patrocinado pela Salvia Saúde Corporativa. Aqui o nosso tema principal é a saúde. A Salvia é uma empresa que fornece soluções em saúde para outras empresas. Então, se você quer conhecer um pouquinho melhor a Salvia, acessa o link que está aqui na descrição desse episódio. Você vai poder conhecer mais, falar com dos nossos executivos para conhecer toda a estrutura da Salvia. Não importa o tamanho da sua empresa, a gente tem a solução certa para você. Eu sou o Bruno. Eu sou um homem moreno, tenho cabelos pretos, lisos, curtos, olhos castanhos, barba preta e hoje estou usando uma camiseta azul? Verde. Ou é verde? Verde? Verde. Tá, depende, né? Tô aqui com a Joana, minha amiga de microfone, minha colega tá sempre comigo. Olá pessoal, então eu sou a Joana, sou uma mulher branca de cabelos castanhos e ondulados e estou vestindo uma camiseta preta. E aqui com a gente nós temos uma dupla de convidados muito importantes para nós. Pratas da casa, como a gente fala, que é a Joyce e o Eduardo. E a gente vai falar também sobre um tema muito importante, que é a NR 14.831 e como a gente pode implementar essa relação com a saúde mental dentro das empresas. Então, para não errar, eu vou ler aqui o currículo deles, porque é impressionante. Então, a Joyce, nossa convidada, é bacharel em psicologia, atua como psicóloga clínica e organizacional, com foco em terapia cognitivo-comportamental e atenção integral à saúde. É uma das criadoras do Programa de Saúde Mental da Salvia e realiza palestras, educações permanentes, treinamentos e outros, sempre promovendo a saúde e o bem-estar dentro das empresas. Seja muito bem-vinda, Joyce. Obrigada, Joana. Joy. Obrigada, Bruno. Prazer estar aqui com vocês, com a Salvia hoje. Então, só fazer a minha descrição também. Então, eu sou uma mulher morena, cabelos cacheados, mais pro crespo. E tô com uma camisa hoje nude, de botões e um colar dourado. Seja muito bem-vindo. Obrigada. O nosso segundo convidado é o Eduardo Lemes. Ele é formado em fisioterapia, pós-graduado em fisioterapia forense, ergonomia, treinamento físico, engenharia humana e termografia do movimento. O Eduardo é co-founder da Saúde Work, uma empresa de ergonomia, e criador da Laborfy, uma startup de inovação para melhorar os ganhos da saúde ocupacional. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês, contribuindo com o conhecimento. Eu sou uma pessoa um homem de 1,85 m, cabelos grisalhos, olhos verdes, barbas meio loira, meio preta. Tô de camiseta escura, tenho aproximadamente 86 quilos e é isso. É isso. E aí, pra gente começar essa conversa, Edu, eu gostaria que você pudesse contextualizar a nossa audiência sobre o que constitui a Lei 14.831 e quais são as obrigações das empresas, o que elas vão precisar fazer para se adequar. Perfeito. Eu acho que, se vocês me permitirem, antes de entrar no foco da lei, eu preciso contextualizar alguns pontos chaves que fizeram sentido isso ser uma lei. Claro, né? Vamos lá. Por favor. A preocupação com a saúde mental relacionada aos trabalhadores, ela é um assunto que vem uma discussão já há muito tempo. Se a gente for pela história, pela literatura, aproximadamente ali em 1984, 85, tinha um autor muito famoso chamado Karaszeg, que foi uma das primeiras pessoas que estudou a psicologia relacionada ao trabalho, a psicodinâmica relacionada ao trabalho. E ali ele já tinha alguns conceitos formados de o que era um trabalho de alta exigência, de baixa exigência, de alta complexidade, o que isso interferia. E além disso, a OIT veio percebendo altíssimos indicadores lá atrás que os problemas relacionados a absenteísmo, a baixa produtividade, né, que tem a correlação com o presenteísmo, tinha o pilar de saúde mental literalmente como principal causa raiz. E aí, 2022 para 2023, o INSS registra uma alta de 38% dos benefícios concedidos por transtornos mentais. É muita coisa. Muita coisa. E isso gera um impacto financeiro significativo, tá, para a União, em especial, né, a Previdência Social, onde ela tem que arcar com o auxílio doença, porque esses afastamentos geralmente são superiores a 15 dias, aí a União que
continua o pagamento. Isso fez as reflexões entenderem que havia necessidade do empregador entender se ele tinha problemas que pudessem ser originados da responsabilidade dele ali das 8 horas e 48 minutos do dia, uma jornada. Porque, teoricamente, 33% do nosso dia, 33% é diante de uma empresa, né? Então, muitos fatores agressores podiam estar ali. Dentro dessa necessidade de a empresa olhar para a saúde mental, há as movimentações do poder legal. E aí nasce a Lei 14.831, em março, que estabelece diretrizes de como seria um modelo de programa de saúde mental ideal. Tá? E ela coloca a necessidade, então, da empresa ter campanhas de promoção de saúde, de prevenção. Tá? O que seria prevenção nesse caso relacionado ao ambiente corporativo? Eu preciso fazer uma avaliação ergonômica relacionada à análise ergonômica do trabalho para poder identificar esses potenciais agentes psicológicos relacionados ao trabalho. Que seria mais ou menos assim, o que está deixando o meu colaborador doente? Exatamente. Então vamos colocar ali no exemplo prático. Como que é o ritmo de trabalho, a organização desse trabalho? Existe uma autonomia? Esse trabalhador está isolado dentro do contexto que ele está inserido? Existe uma pressão por tempo? Existem metas que são inalcançáveis? Então existem várias ferramentas que permitem a gente enxergar as não conformidades. Além disso, a diretriz ela coloca que a empresa precisa assistir o trabalhador em caso de graus de risco, ou seja, de estresse psicológicos que vão fazer a pessoa ter algum problema, como psicólogos, psiquiatras, enfim, né? Ou seja, houve uma diretriz, houve um guideline. Isso é um programa de saúde mental que vai fazer sentido. Agora, vamos tornar ele obrigatório. Aí é outra lei, tá? Outra portaria. Então, respondendo a sua pergunta, a Lei 14.831 nasce com o objetivo de criar um norte do que seria ideal de programa de saúde mental. Legal, bacana. E, Joyce, alguns transtornos mentais como o burnout, a depressão, a ansiedade, até o abuso de álcool, drogas, podem ter origem no trabalho ou podem ser ocasionados por alguns desses gatilhos até que o Edu citou pra gente, né, nesses relatos. Como é que a gente consegue identificar, às vezes num colega do trabalho, às vezes num familiar, uma pessoa mais próxima, ou também identificar em si mesmo, né, como alguma coisa já saiu da órbita da normalidade, né, saiu do regular ali. Como é que a gente pode identificar isso? Existe algum traço mais marcante? Existe algo que a gente possa fazer para ajudar alguém, dar o toque no amigo, de repente, né? Ou se ajudar? Sim, muito bom. Eu entendo que existem alguns caminhos que a gente pode pensar aí e lembrar e reforçar que não tem como a gente mesmo se dar um diagnóstico, né? Eu acho que isso é bem relevante a gente poder pensar. A gente precisa ter esse cuidado. A gente aqui numa empresa de saúde, a gente precisa reconhecer e valorizar o cuidado mesmo médico, né? Psiquiátrico, psicológico. Então, o diagnóstico em si, quem vai fazer vai ser o médico psiquiatra, o psicólogo ali. Mas existem sim sinais de alerta que a gente pode ter, inclusive dentro da empresa, assim, né? Os líderes, enfim, os próprios colegas de trabalho que vão percebendo, muitas vezes convivem ali diariamente com o colega, então já começa a notar que tem algo diferente, que tem alguma coisa que não está indo muito bem. Então, basicamente, se eu for dividir um pouco a resposta, seria se eu tô passando por algo ou tô vendo algum colega meu, né? O que eu vou me atentar? Eu vou perceber mudanças bruscas, né? Ou mudanças que não sejam tão bruscas, mas eu tô percebendo uma mudança de comportamento bem considerável, assim, né? De coisas que antes essa pessoa não fazia, ou que eu mesmo não tinha esse contexto. Então, a gente estava falando até aqui antes nos bastidores sobre sono e dormir bem e tal. Então, por exemplo, eu começo a perceber que o meu sono de uns meses pra cá tá sendo prejudicado de um jeito
que nunca foi antes, ou assim, lá em um outro momento da minha vida. Então, eu começo a perceber que eu tô com uma qualidade de sono pior. Junto a isso, eu tenho falta de atenção. Então, tem vários elementos que a gente pode identificar. E claro que vai depender um pouco da doença que a gente está falando, né? Da questão emocional que a gente está falando. Então, dependendo, a gente vai poder relacionar alguns sintomas mais específicos. Mas o geral que eu diria é ficar atento àquilo que está gerando ali uma modificação de comportamento mais brusco. Então, eu não estava percebendo isso antes, de repente começa a perceber. Até mesmo questões fisiológicas, né? Então, eu falei do sono, mas poderia ser dores de cabeça muito intensas, começam a surgir, questões estomacais, enfim, tem várias coisas fisiológicas que já são psicossomáticas, que a gente fala, né? Então, tem algumas dores, algumas coisas que estão surgindo no momento de maior estresse, provavelmente pode ter alguma relação, então eu preciso ficar ligada ali, né? E aí, colegas, né? Se eu sou um colega de trabalho de alguém, posso começar a perceber, por exemplo, uma baixa produtividade, uma falta de atenção. Então, aquela pessoa antes, ela estava sempre ali comigo, e participando e respondendo, de repente já não começa a participar mais tanto, começa a participar das reuniões de câmera fechada toda vez. E aí começa a gerar uns alertas ali, assim, né? Poxa, essa pessoa não tá com problema no computador, não tem nada, assim, relacionado ao físico, né? Que é importante investigar. E, de repente, ela só tá fechando muito a câmera, ou tá vindo... Até a aparência, às vezes, né? Ajuda se a gente trabalha presencial, até o próprio descuido, né? Antes a pessoa sempre se arrumava, de repente começa a se deixar um pouco mais. Então, tem alguns desses sinais que a gente pode começar a perceber. E aí, se eu mesmo, né, começo a perceber em mim, então eu posso perceber a própria ansiedade, né, aumentando, o desânimo para fazer algumas tarefas, isso coisas mais gerais, né, porque daí a gente teria que falar de cada um dos transtornos mentais especificamente. E aí, algo que é muito relevante é entender que dentro da psicologia, da psiquiatria, a gente tem o manual, né, de diagnósticos, que é o DSM, né, de saúde mental. E aí, nele, a gente tem alguns critérios, assim, né, que são bem importantes para poder identificar. E aí, um deles, por exemplo, é o prejuízo na vida, né? Então, qual é o nível de prejuízo que isso está tendo? Por exemplo, ansiedade, todo mundo tem, a gente tem ansiedade, todo mundo sente ansiedade todos os dias, ou muitas vezes, né, ao longo da nossa vida. Mas quando essa ansiedade começa a ficar prejudicial, é quando ela começa já a interferir na minha vida de forma intensa, assim, a ponto de atrapalhar relações, a ponto de atrapalhar o próprio trabalho, enfim, o bem-estar como um todo, né? Então, esse prejuízo, ele precisa ser considerável. E ele tem um tempo, né? E aí lá no DSM tá dizendo ali, de acordo com cada um dos transtornos, vai ter um tempo mais específico. A gente poderia dizer, tipo, em geral, semanas ou meses ali, dependendo do que for, né? Então precisa ter um prejuízo considerável e por um tempo certo, determinado ali. Então, se você percebe, poxa, aconteceu alguma coisa na minha vida, eu tô sentindo muita ansiedade, tá, mas se eu for ler o contexto, vai fazer sentido para aquele momento? Talvez faça para aquela semana, para aquele período ali, mas não é algo que está constante ali por meses, se prolongando, né? Então, fazer essa análise também é importante. Não sei se responde, porque eu acho que é bem específico, a gente teria que ir em vários, mas acho que como um todo são esses os pontos de alerta. É meio que ficar atento a si e ao outro, né? Porque as mudanças podem ser muito abruptas, mas podem ser muito sutis também, né? Então, a gente se conhecer é muito importante, né? E conhecer esses caminhos também para o que o outro está indo, né? Escutar os sinais do próprio corpo também. Escutar os sinais do próprio corpo. Acho que respondeu, sim. Foi ótimo. E eu acho que, eu só queria complementar que eu acho que o líder daí tem um papel muito essencial nesse sentido. Porque o líder, ele tá ali com esse papel de também cuidado, né? Exato. Então, e aí a gente vai falar dentro do programa de saúde mental, tem essa parte, né, da lei, ela traz isso, a importância da capacitação para lideranças. E muitas vezes os líderes não têm esse olhar, não sabem identificar, né? Então, a capacitação para os líderes também ajuda a identificar quais são os pontos de alerta, o que eu posso fazer, como, né? Às vezes eu até identifico, mas o que eu faço com isso, né? Identifiquei que o meu colaborador tá mal, né? Eu considero que essa ação dentro da companhia é a primeira. Ela tem que ser o ponto de partida, né? Porque você precisa conscientizar a liderança até para ele fazer esse reconhecimento e entender o quanto a outra pessoa não está bem. E hoje muito se fala em presenteísmo, né? Que é o principal indicador hoje da performance. Ela tem como você metrificar o presenteísmo. E a saúde mental, ele é o principal. Se a pessoa não está bem, ou se ela está com um problema em casa, financeiro,
vai alterar a produtividade. Sim. E aproveitando que a gente está falando de empresas, a gente sabe que essa lei traz diversos impactos para as empresas e ela deixa muito claro quais são as mudanças necessárias dentro das empresas e como os gestores precisam lidar com isso. Mas como os colaboradores podem saber se a empresa está respeitando a lei, se ela está executando esses programas de saúde mental? Tem alguma certificação que a empresa pode ter? No que os colaboradores podem ficar de olho nessa questão? Certo. Um dos objetivos também da Lei 14.831 é que o governo vai determinar empresas que vão auditar as companhias para que, se elas estiverem atendendo as diretrizes, ela vai receber o selo de empresa que promove a saúde mental. Isso não está ainda definido quais empresas vão ser, como ela precisa se preparar. Então, eles simplesmente lançaram o mínimo de um programa de saúde mental. Em breve, provavelmente, nós vamos ter novas redações onde vão destacar quem vão ser as empresas, como que isso vai ser a operação disso, tá? Mas eu considero que vem aí um novo selo, tá? Que vai ser utilizado em relatórios de sustentabilidade das empresas, naquelas que são signatárias do ESG, e também alguns fornecedores, alguns clientes, né, vão exigir isso da própria empresa, como exigem hoje das outras documentações relacionadas ao trabalho. E essa regulamentação passa a valer a partir de maio do ano que vem, é isso mesmo? Essa lei é o seguinte, ó, essa lei ela criou a diretriz, tá? E aí, em agosto, houve uma alteração da NR1, que é a portaria 1409, salvo me engano, aonde ele faz uma atualização no programa de gestão de risco das empresas. E ele diz assim, de uma forma bem simples. Empresa A, a partir de agora, eu quero que você me informe o risco físico, químico, biológico, ergonômico, acidente e saúde mental. Ele classificou como um agente de risco aqui, tá? Um fator de risco. E aí ela diz também que as empresas, a partir de 25 de maio de 2025, têm que informar isso dentro do teu PGR, do teu documento. E essas informações, automaticamente, eles vão para o e-social. E aí, dentro do e-social, que é uma plataforma de fiscalização eletrônica, que a empresa une os dados da Previdência, Trabalhista, da Receita, vai ter as notificações em tempo real. Se você não informou, ele já vai cruzar os dados, entendeu? Então, a lei que começa a ser obrigatória é atender a NR1, que é essa alteração da portaria. E também existe lá um item que ele diz que a empresa deve determinar um plano de ação para esse fator de risco de saúde mental. E esse plano de ação tem que estar atrelado às diretrizes da 14.831. E ainda dá tempo para quem não está em dia com essas regulamentações. Dá tempo de se adequar até o... Dá tempo de se adequar, tá? É um prazo aí de praticamente 5 meses. Mas o importante de todo o projeto é você ter um plano de ação. Então, se primeira ação vamos fazer a avaliação do perfil de saúde mental dos trabalhadores, vamos entender como é a minha comunidade, como é a minha sociedade, né? A partir daí, a empresa, você tem uma análise ergonômica que consegue me dizer os fatores de riscos psicognitivos relacionados ao trabalho? Não tem. Então, vamos criar um plano de ação, elaborar análise ergonômica, tá? Porque você não precisa fazer tudo de uma vez, mas você tem que ter um plano de ação e ir executando ele para que chegue no final de um período e você tenha um programa instalado. Pensando nisso, Edu, como é que a gente pode integrar a ergonomia também nos requisitos da lei? A ergonomia, ela é a ciência que estuda a relação do indivíduo, do trabalhador, no sistema que ele está inserido. Então, ou seja, ela é a principal forma de você identificar esses agressores relacionados ao trabalho. Porque o que acontece? Qual que é a preocupação dos empresários, dos líderes? Cara, mas
existem muitos fatores pré-existentes, extralaborais, que impactam na saúde mental. E, ao mesmo tempo, pode ter fatores laborais que estão interferindo na saúde mental. E quando a gente vai para a esfera da justiça trabalhista, eles precisam, em um ato pericial, a configuração de nexo de concausa. Ou seja, existe um elo entre o que ele apresentou de doença, de CID, e o trabalho dele. Se sim, me diz se isso é concomitante ao trabalho. Tá? E aí vai ter umas graduações em relação ao peso da assinatura do juiz em indenização. Tá? Porque se a empresa é culpada por perturbar a integridade, e agora não mais física, porque a legislação lá atrás falava integridade física, né? A integridade de saúde, vamos colocar como um todo, ela está cometendo um ato ilícito, artigo 181 do Código de Processo Civil. E aí esse ato ilícito, no artigo 927, precisa ser reparado, e a reparação é a indenização monetária. Tá? E em determinadas doenças, os transtornos mentais, ele vai ter que ser indenizado até com a convalescência da doença, ou seja, pode ter doenças que se estenda por um bom tempo, né? Então, há necessidade de avaliar o indivíduo isolado, ou seja, avaliação do perfil de saúde dele, avaliar através da ergonomia os fatores de riscos dentro do ambiente de trabalho, para que a empresa possa ter fomentos em defesas que possam vir da reclamatória trabalhista, ou até mesmo em afastamentos previdenciários que forem constatado B91, que é um auxílio acidente, e isso vai aumentar o FAP da empresa. E aumentando o FAP, eu aumento uma carga tributária sobre a folha de pagamento. Então o reflexo é amplo, tá? Porque nós vamos mexer em algo bem significativo para a empresa, que se chama despesa, né? Então, respondendo a pergunta, a ergonomia, tá? Em especial a que a Sálvia traz dentro do teu portfólio de soluções, ela consegue entender, através das suas metodologias, quais são os fatores relacionados, psicologicamente relacionados ao trabalho, psicossociais relacionados ao trabalho. Alguns chamam de carga mental relacionada ao trabalho, também vai estar certo da mesma forma. Pensar no indivíduo nessa integralidade, né? Que uma coisa não se separa da outra, né? O corpo não se separa da mente, a vida social não se separa do trabalho, né? Tudo uma coisa só, pensando no indivíduo. E Joyce, nós estamos falando sobre como as empresas podem fazer essa adequação à lei. Então eu queria que tu compartilhasse quais são boas práticas que as empresas podem adotar para tornar esse processo mais tranquilo e conseguir promover um estado de saúde mental, um estado de bem-estar dentro dos ambientes corporativos. Legal, bacana. Dentro, as diretrizes já trazem bastante um caminho, assim, né? Bem específico. Claro que cada empresa talvez vai ter que avaliar e analisar o que tem de recurso, o que já tem, o que vai ter que se adequar e acrescentar, o que tem de possibilidades nesse momento. Mas citando algumas coisas, né? É bem importante trazer a promoção à saúde, e aí a gente está falando sobre educação e sensibilização, né? Então, a gente precisa trazer essa sensibilização através de palestras, até das campanhas, né? Janeiro Branco, Setembro Amarelo. Então, todas as campanhas que estejam falando sobre saúde mental de alguma forma, vai ser bem importante que as empresas estejam ali apoiando e trazendo para dentro de casa e gerando mesmo, né, essas discussões ali dentro para sensibilizar, para entender, né, para inclusive diminuir. Tem um dos tópicos lá nas diretrizes que fala sobre discriminação, né? Então, há práticas que incentivem esse cuidado em saúde mental, diminuam a discriminação e algo nesse sentido, assim, né? Então, acho que de forma prática tem muitas coisas que dá para fazer. Se a gente for pensar tudo que a psicologia, por exemplo, traz e todos os formatos que a gente pode trabalhar dentro de uma empresa, a gente teria vários. Porque ali não está dizendo exatamente como, assim, você precisa trazer essa sensibilização através de tal coisa. Não diz. Então, eu posso fazer isso através de várias formas, né? Seja de cartilhas, das campanhas, de web palestra, de rodas de conversa. Então, existe como a empresa olhar para dentro ali e ver o que eu posso acrescentar aqui, como que eu posso me adequar, né? Quem que eu posso contar para poder me auxiliar nesse sentido, né? E acho que é algo muito importante também, uma das coisas que é bem relevante que está dizendo lá, daí é bem específico, que é sobre
fornecer para os colaboradores o acesso à psicoterapia e à psiquiatria, né? Então isso é essencial, assim, além do conhecimento da educação, você ter esse acesso garantido ali para os colaboradores é muito importante, até porque daí a gente já vai estar trabalhando naqueles que já estão talvez com alguma questão em curso, né? Alguma questão de saúde mental já em curso. E quando a gente está falando de educação, talvez a gente esteja falando só em reforçar o conhecimento, né? Trazer um pouquinho mais de entendimento sobre saúde mental para promover, mas também como prevenção, né? E aí, quando a gente tem a psiquiatria, a psicologia ali como atendimento, aí a gente já está tratando, muitas vezes, aquele colaborador que já está com E o que é interessante é que faz mais de uma década que eu tô dentro desse universo. E eu já avaliei bastante pessoas na época que eu era da área operacional e eu percebi uma mudança muito significativa na aceitação desse tema. Ou seja, era comum você verificar, a pessoa chegava para você e falava assim: Edu, eu vou fazer um check-up no cardiologista, vou fazer os exames. E quando ele ia para um psiquiatra, um psicólogo, ele escondia de todo mundo, inclusive da família dele, né? E hoje eu vejo que nós avançamos bastante nesse cenário, né? Eu conheço muitas pessoas, na verdade, todo mundo deveria ter um psicólogo, né? O quanto que isso traz de benefício pessoal, relacionamento, a própria pessoa conseguir performar, resolver conflitos que interferem, crenças limitantes que a pessoa tem, enfim, N situações. E eu acho que vai chegar o momento que a pessoa vai falar: cara, hoje eu vou no meu psicólogo, ou vou num psiquiatra, se for o caso, né? Que nada mais é o gerente da casa, né? Sim. E é muito interessante, né? Porque eu acho que há pouco tempo atrás, que é isso que você está trazendo, as próprias empresas não se falava sobre isso, né? Não. Era um tabu, né? Exato. A gente está falando individual, mas as empresas como um todo, falar sobre psicologia, e tem psicoterapia, um dado importante, mental. assim, a maioria dos acidentes de trabalho que geram repercussões de pequena monta ou altos impactos financeiros, eles têm uma relação com uma alteração mental que essa pessoa está no momento. Então vamos supor, a desatenção. Por quê? Ele foi treinado para fazer uma operação e ele negligenciou o procedimento operacional. Por que ele negligenciou? Né? Às vezes a pessoa está tendo um problema pessoal e a cabeça dela está fazendo tudo menos trabalhando, e às vezes pode ser uma atividade extremamente perigosa, e isso já nas investigações de acidente tem sido levantado e discutido, porque a partir do momento que há um acidente na empresa, tem que se abrir um relatório de investigação do fato. E esse relatório, ele precisa entender o que motivou a acontecer isso, o que foi o fator de causa, né? E posterior a isso é o que nós vamos fazer para não acontecer mais isso daí. E inclusive a gente está com um projeto aí para poder fechar com uma empresa que um dos fornecedores, quando acontece um acidente, em 5 minutos tem que reunir todos os players que envolvem esse fornecedor, esse tomador de serviço, na verdade, para discutir o acidente que teve. Olha que legal isso. E quando a gente vai para o universo da logística e transporte, isso é fatal. Né? Porque você está, por exemplo, o motorista de caminhão, né? Ele fica 15, 20, 90 dias longe da família, sozinho, isolamento dentro de uma cabine de caminhão, sem comunicação, somente celular, desvio de atenção. Mas com a carga horária de trabalho muito extensa, né? Exatamente. E até essa divisão, né, entre o que é o trabalho e o que é a vida, ali que começa a misturar se tudo. perde, né? E aí está tendo uma movimentação já há algum tempo, isso não é novo, de instalação de monitoramento de fadiga indoor na cabine. Então são tecnologias que eles analisam tanto o comportamento de dirigibilidade do motorista, quanto sinais de fadiga, como piscar dos olhos, bocejar na cabeça, falar no celular. E a Sálvia já olhou para isso e está com um programa que a base é a saúde mental em relação a isso.
Legal. Isso. Eu acho que cabe a gente também, aqui enquanto empresa de saúde, né, os profissionais, a gente poder cada vez mais tirar o tabu desse assunto, né? Eu também vejo isso caindo já tem alguns anos que isso vem caindo, né, sobre a terra, mas a gente ainda vê muito, né? Assim, eu não vou no psicólogo, imagina, não tem problema. Relaciona com a loucura, né? Com um desvio comportamental muito grave. Exato. E não tem nada a ver, né? E uma consideração importante, Bruno, que você falou. Por exemplo, emagrecer. Começa pela cabeça. Se a pessoa não mudar o drive da disciplina dela, tipo, que ela vai ter que fazer mudanças e a mudança começa aqui, ela não vai durar no processo dela, tá? De uma mudança alimentar, um comportamento para a prática de exercício físico. Então, se ela não querer sair dessa, né? Então, que, na verdade, todo o comportamento ele tá ligado com uma crença, né? Então, é o pensamento que tá ali, né? Exatamente. Então, não sei se vocês já viram aqueles casos que a gente tem, a pessoa era um obeso mórbido e hoje ele é um cara que faz Ironman. Cara, pra esse cara chegar nisso, ele mudou o drive dele, mudou a mentalidade dele. Verdade. Sim. A gente até agora falou das obrigações da empresa, né? Que agora, com a lei, ficaram mais intensas. Mas quais que são os benefícios também da empresa investir em programas de saúde mental, né? Produtividade, clima organizacional, como é que vocês veem isso que a empresa pode trazer de benefícios tangíveis para ela também? Eu vejo que assim, as referências, inclusive de um grande parceiro nosso chamado Carlos Aldan, elas mostram um aumento da produtividade. Esse é o primeiro benefício que a empresa pode olhar, porque vai mudar os números dela. E com certeza vai mudar também a qualidade do produto acabado que ela vai entregar, do resultado do serviço que ela vai entregar. Mas o que é intangível é a satisfação do trabalhador em poder estar se sentindo bem, em poder conseguir ser multiplicador desse projeto no seu âmbito social. Ele vai replicar isso, ele vai ter uma convivência melhor, ele vai conseguir, de repente, ser mais feliz. Acho que essa é a palavra. Tá? Porque se a pessoa melhorou, tá? Se ela está com saúde, ela vai estar feliz. Né? Então, acho que o principal impacto assim, que eu vejo que é intangível é promover a felicidade dessa pessoa. Bem legal. Eu acho que tem coisas relacionadas até que talvez vão ser números mais desafiadores de conseguir identificar logo mais, mas, por exemplo, até mesmo quantidade de atestados, né? Aí a gente vai conseguindo diminuir, mas não é algo que hoje, né, a gente já consegue dar certeza, vai diminuir tantos %, né? Acredito que é algo que ainda vai ser um pouco experiencial, assim. Exato. Porque a transformação também, ela não é um processo que você plantou a semente e amanhã nasceu, né? Ela não é imediata. Ela não é imediata. Então tem, por exemplo, o que a gente pode ver do atestado? Antes o trabalhador X, ele tinha atestados recorrentes no mês. Agora ele está tendo um atestado, tá? Porque ele está fazendo o acompanhamento com o profissional XYZ. Tá? De repente esse cara tem alta. Já modificou. Você conseguiu literalmente impactar positivo a saúde dessa pessoa, que refletiu no atestado, que refletiu na produtividade. E esse impacto começa de cima, né? O exemplo, os líderes podem servir como exemplo para motivar os seus colaboradores. Com certeza. Eu entendo que assim, vão ter muitos benefícios e talvez benefícios que vão ser indiretos ali, que não vai estar totalmente conectado, talvez, nesse lugar do programa de saúde mental, das ações, né, de saúde mental, mas os impactos são enormes, né? A gente, o nosso corpo, a nossa mente é a base, né, de tudo que a gente faz. Então, como que a gente estando saudável no nosso corpo e na nossa mente não vai impactar de forma direta e intensa, né, no nosso trabalho, na empresa? Eu acredito muito que pessoas saudáveis, né, constroem empresas saudáveis e vice-versa, né? Uma coisa vai alimentando a outra. Então, quanto mais a gente incentiva, né, isso tá evidente agora nos grandes empresas. Se você olhar o perfil de CEO hoje, o perfil de grandes pessoas que representam grandes companhias, eles mudaram.
Sim. São pessoas que você vê que literalmente estão no shape, estão não sei o quê. Então, assim, houve uma mudança porque a liderança entendeu que isso está atrelado à performance. E nada mais é se você entender a empresa esporte, né? O esporte em si. Se você for olhar para o futebol, é uma empresa, tá? Que gera milhões de reais. E esse trabalhador, que se chama jogador de futebol, ele ganha um pouco a mais que a gente. Mas ele tem uma pressão de torcedor em stakeholders, investidores, os caras colocam dinheiro nele. Ele tem uma pressão pessoal, né? Familiar. E ele precisa dar resultado, porque ele vai ser cobrado, né? E aí é uma empresa que entendeu que precisa olhar de uma forma holística da saúde mental, saúde física dos atletas. Hoje, um dos principais times de futebol, empresas de futebol que investem nesses análise de indicadores, tratamentos, ciência, inovação, no Brasil é o Palmeiras. Tá? Ai, que legal. É o Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras fez um trabalho agora de eletroneuroestimulação cerebral. Eles têm monitorado qualidade do sono, vários marcadores internos, tá, de análises quantitativas e qualitativas que dão um parâmetro para o Abel, para o técnico atual, para entender se ele escala o cara ou não para o jogo, por exemplo. Olha que legal. E a tecnologia aliada a A todo esse tecnologia movimento. é em tempo real. Se, por exemplo, o cara não dormiu bem, é um marcador, né? Se o cara tem lá um exame que eles fazem de termografia, a termografia humana. Se na termografia identificou que existe uma sobrecarga muscular, ele vai ser poupado. Então, as estratégias de performance de alto rendimento, que é o caso deles, têm uma visão global dessa máquina humana, né? Não só músculo-osteomioarticular, né? Mas de cima para baixo. Você me fez lembrar também o caso da Rebeca Andrade, nossa Sim, medalhista sim. de ouro, né? Tipo, a melhor do mundo. E ela É. falou muito abertamente sobre a saúde mental também, né? O Exato. quanto o apoio psicológico foi importante para que ela ganhasse a medalha. Sim. Né? Para que ela chegasse lá tranquila, calma, conseguisse realizar os exercícios que ela treinou a vida inteira, né? Que às vezes o nervosismo Sim. atrapalha a gente, né? Você sabe fazer, chega lá, o nervosismo atrapalha. Teve a própria Simone Biles, né, que deu uma pausa, se Exato. recuperou, melhorou e Exatamente. voltou com muita força. Aham. E Exatamente. você, Joyce, que trabalha com isso, você tem um case desses para contar pra gente? Uma coisa que você já viveu em alguma empresa ou com alguma especificidade, assim? Não como elas, né? Acho que a gente trouxe agora um Ainda. nível lá em cima. Aumentou a régua. Ainda. Aumentou demais, meu Deus. Mas eu tava aqui pensando enquanto a gente tava falando já sobre... Tem coisas que é difícil a gente mensurar, né? Mas é muito bacana porque eu ali dentro do programa de saúde mental eu consigo ver alguns números, enfim, né? Que a gente ainda tá vendo como que a gente coloca em números isso, né? Consegue identificar melhor. Ao mesmo tempo que eu tô ali, eu também tô lá dentro de uma palestra, de uma roda de conversa, né? Então, com poucas pessoas ali, ou com, né, algumas pessoas. Então, eu acabo tendo essas duas visões. E aí, eu gosto muito de quando eu vou numa roda de conversa ou numa palestra, eu trago algo, um conhecimento da psicologia que talvez ficaria só num consultório ou só dentro lá das nossas pós, né? Então, tipo, inteligência emocional, como você pode desenvolver isso. E tem muitas pessoas que, dependendo da empresa, do local, nunca ouviram falar sobre isso, né? Não sabem nem o que é. Sim. E aí você traz ali um conceito de uma forma simples, prática, para ela aplicar e ela sai com conhecimento a mais e no final você pede um feedback, ela traz isso, né? De como foi importante ter ouvido aquilo que ela nunca tinha ouvido sobre isso antes. Teve uma palestra que eu dei esses tempos, faz poucos meses, que me marcou tremendamente, assim, que no final eu pedi para as pessoas falarem. E aí um cara falou, nossa, não, tu veio, tu plantou uma semente e agora nosso papel é fazer com que essa semente seja regada, né? E aí eu falei, nossa, que bacana. Isso é bem subjetivo, mas eu entendo que cada pessoa ali que tiver um pouco mais de sensibilização sobre temas de saúde mental, quando eu trago o que são os, por exemplo, sintomas de estresse, né, de ansiedade, quais são as coisas que eu preciso me preocupar no burnout, né? Então eu já tô trazendo ali conhecimento
talvez, né, evitando que essas pessoas cheguem num nível mais agravante, assim. Então, é muito bacana quando eu tô dentro de uma palestra ou de algum evento, até mesmo em atendimentos, né, e eu consigo ter esse feedback e falar, nossa, então o conhecimento, ele realmente traz um impacto verdadeiro. Muito mais em acompanhamento psicológico, né? Sim. Quando eu acompanho um paciente por meses, né, eu consigo perceber essa melhora, né? Então, é muito bacana como a psicologia, ela realmente traz conhecimento que auxilia de forma prática e traz mudança consistente mesmo, né? E aí, junto com isso, tem esses momentos ali, né, que eu tenho, mas ao mesmo tempo a gente aplicou um grupo, né, que é um grupo de saúde e bem-estar, onde a gente traz alguns temas durante um período ali de seis encontros, né? É um grupo estruturado, enfim. E aí foi muito bacana que no final a gente fez um questionário inicial e um questionário final, foi um grupo pequeno ali de teste, mas a gente teve um resultado muito bacana sobre a atenção plena. Então, um aumento muito considerável no conhecimento das pessoas sobre a atenção plena. Legal. E aí, um outro tópico que a gente avaliou era a atenção no trabalho e procrastinação. E esses dois diminuíram. Então, para mim, faz muito sentido quando a gente faz a correlação entre todos esses indicadores, né? Quando a gente vê a atenção plena, o nível deles aumentando consideravelmente, o conhecimento, e ao mesmo tempo trazendo esse impacto na procrastinação, que está totalmente conectado, né? Sim. E, então, é muito legal, assim, acho que tem um efeito bem bacana quando a gente consegue comparar algumas coisas, assim. Legal. Do case que mais me marcou, tá? Foi um case que eu fiquei sabendo, assim, o depoimento do cliente através do WhatsApp para mim agradecendo o projeto da Salve. Olha só. Olha que legal. Foi bem interessante, foi um caso que evitou o suicídio tá? do colaborador. E a história é mais ou menos assim. O colaborador, por seus problemas, enfim, ele foi feita a avaliação do perfil de saúde dele e foi identificado uma alteração, né? Que ele estava num nível crítico e foi conduzido pela equipe da Salve. Tá? Foi feito todo o suporte. E esse foi muito bem acolhido, ele acolheu muito bem e ele melhorou e partiu dele procurar o RH da empresa para poder gerar esse depoimento de obrigado por ter implantado um projeto como esse. Aí você vê que como fez efeito, Como não fez precisou efeito. ir lá buscar, Não né? precisou Que buscar, veio exatamente. automático. Então, assim, talvez é o melhor case que tenho que falar, porque me deu muito orgulho de ler a mensagem que eu tenho guardado até hoje desse registro, que foi um depoimento do RH direto, sem aquela situação de nós perguntarmos o feedback, né? Qual é o NPS do meu serviço? Não, esse é o melhor NPS. Com certeza. E a gente tem muitos casos, na verdade, eu não tenho acesso a esses de retorno, assim, do próprio paciente, né? Mas conversando ali com nossa equipe de psicólogos, né? Quantos casos a gente pega, assim, a gente tem que ir lá intervir de forma intencional, né? Acionar também a empresa, conectar com o líder, né? Então fazer todo esse cuidado, assim, e é uma vida, né? E aí o impacto é enorme, né? Se tivesse perdido essa vida, o impacto seria absurdo. E a gente cuidar a ponto de não perder, o impacto é ainda maior, né? Então, Exato. é muito bacana, assim, a gente tem, dentro da psicoterapia mesmo, a gente tem muitos efeitos. E é muito bacana também quando, dentro do programa de saúde mental, a gente tem cuidado, né, dos psicólogos e a gente pode conectar isso com os líderes, né, com o RH, poder fazer esse cuidado integrado, assim, isso é muito bacana. Sim. Olha só, eu tô adorando a nossa conversa, eu acho que ela é muito importante. Falar sobre isso é muito importante, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. E aí eu queria pedir pra vocês, se vocês tivessem que mandar uma mensagem, deixar uma dica para as empresas que estão começando a implantar esses programas, para os líderes que estão pensando nisso, qual seria essa dica? Quem quer começar? Eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que ela fala sobre quando você... Vê se vocês me entendem. Quando você tem um machado e ele não tá afiado e você não para afiar o machado, você vai ter que exercer muito mais força para poder cortar o que você tiver que cortar. Mas, se você para, né, e afia o machado antes, é uma pausa que você tem que fazer, é um certo esforço, você vai ter que parar o teu processo natural, né? Mas isso é sabedoria, né? Porque tu vai conseguir chegar no resultado de uma forma muito mais rápida, com menos esforço. Então, eu gosto muito de pensar nesse sentido, assim. Por mais que seja um esforço, talvez implantar um serviço, né, tão complexo de saúde mental, um programa de saúde mental,
é um esforço que eu tô tendo agora para eu evitar um esforço maior, excessivo lá na frente, que é, tipo, bater com mais força ali no negócio para ele cortar, né? Então, eu parar para afiar o meu machado, né? Então, acho que é um incentivo, assim, de enxergar que a saúde mental é primordial. E hoje, as próprias pessoas, colaboradores, estão buscando empresas que ofertem isso, né? Sim. Então, a gente precisa olhar não só na questão do financeiro, acho que é essencial, não tem como a gente não pensar nisso, mas até no próprio, como que tá a visão da minha empresa, né, no mercado, né? Como que tem pessoas querendo trabalhar na minha empresa, né, porque é uma empresa que é referência em cuidado em saúde mental ou não, né? As pessoas saindo ali falando, poxa, não tem cuidado, sair com quase burnout. Então, acho que é um alerta, assim, bem importante pra gente entender que saúde mental hoje, ela tá em vários parâmetros aí, desde o colaborador até o financeiro, assim, né? Eu acho que é isso, assim, esse incentivo mesmo ao cuidado, né? A minha mensagem seria bem assim, objetiva para o empresário. Olhe para o seu principal ativo. Pessoas são essenciais para as empresas. Então, os trabalhadores, eles são um recurso, uma mão de obra que está cada vez mais difícil das empresas fecharem as vagas delas. Não sei se vocês têm acompanhado, mas há uma disputa no mercado por empregados, né? Para trazer as pessoas para dentro. E aí, os RHs ficam reclamando, as empresas ficam reclamando, e outro dia eu fiz um exercício de reflexão com uma empresa e falei, você já olhou para dentro de casa? O que você faz para que o teu trabalhador vista a camisa? Para que ele tenha a satisfação em falar, eu trabalho na Salve, né? Eu me sinto acolhido, valorizado. Então, o principal ativo, o principal investimento que a empresa faz é olhar para o ser humano e não entender ele como uma máquina, porque a máquina quebra. E quando a máquina humana quebra, o impacto é significativo. Tá? Então, literalmente, a empresa ela pode começar, de alguma forma, olhar para isso como um valor, olhar a saúde como inegociável dentro da tua responsabilidade objetiva, independente de fator de causa, que seria subjetivo, ou seja, a premissa que a empresa tem a responsabilidade objetiva frente àquela persona, e colocar isso como algo que seja atrativo e não um peso para ele. Essa seria a mensagem. Muito legal. Bruno, nós estamos chegando ao fim do nosso segundo episódio. Queria. Essa conversa está muito interessante. Vocês podem escutar mais do Eduardo, da Joyce, nas redes sociais deles. A gente vai deixar tudo aqui na descrição do nosso episódio. Quiserem me achar ou achar a Joana também, os nossos links estão aqui embaixo. Se você ainda não assina o YouTube da Sálvia, clica aí no botãozinho, assina, ativa o sininho para você ficar por dentro dos novos episódios do Sálvia Cash, né? A gente ainda vai discutir bastante esse assunto, eu acho. Se você não viu o último episódio, que foi o nosso episódio de estreia, tá disponível também no nosso YouTube, então por favor, esperamos vocês por lá. Exato. Se conhece algum amigo que precisa conhecer mais sobre a Lei 14.831 de 2024, então compartilha com ele esse episódio e a gente se vê em breve, né? É isso. Muito obrigada, Joyce. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado, a conversa pessoal. Foi muito importante para todo mundo. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também achou. Foi ótimo, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau.